Olá, espero que estejam todos bem. Eu sou Daniel Souza, sou aluno do 7º semestre de Publicidade e Propaganda e eu vou apresentar sobre o meu trabalho chamado Classificação Sem Ordem, Criação de uma Enciclopédia Verbo-Visual Dinâmica para o Ensino de Comunicação. E ele foi realizado com orientação do professor Dr. Luciano Mendes, na Faculdade de Comunicação. Bom, introduzindo, o projeto ele partiu da ideia de criar uma abordagem inovadora relativa ao ensino de comunicação e a proposta inicial ela era intitulada Construções narrativo-visuais imaginárias de conceitos, teorias, materiais, técnicas e personagens da comunicação. E esse foi o fio condutor dessa pesquisa. A partir de ideias como as de Ebbe Warburg e sua biblioteca em Hamburgo, onde ele organizava os livros de acordo com as relações, as interações diretas que estabeleciam, foi desenvolvido um projeto que se propõe a ser uma enciclopédia sem ordem e dinâmica, que se baseia na livre interação de conceitos, teorias e fatos por quem a usa. Bom, após ler a bibliografia e pesquisas sobre o campo da comunicação, do enciclopedismo, do imaginário e de narrativas também, eu parti para pesquisas referentes à linguagem e métodos de ensino que ultrapassam e que extrapolam a sala de aula. Assim como elenquei alguns termos e autores importantes da comunicação e os classifiquei em categorias. E nessas pesquisas eu encontrei os flashcards, que são muito utilizados na memorização de conteúdos, e vi neles o potencial que eu poderia explorar. E aí, definida essa base do produto, eu comecei a experimentar técnicas de ilustração, tanto a tradicional como a digital, e assim como as linguagens que se relacionam às cartas, como o tarô, que tem todo um imaginário referente a ele, os jogos que possuem as definições de personagens e de objetos. E em paralelo a essa realização prática, eu continuei as leituras referentes à classificação e sobre jogabilidade, né, onde eu comecei a traçar uma linguagem visual, verbal e metodológica também do produto que se tornou posteriormente em um jogo. Agora eu vou falar sobre alguns resultados. Após as experimentações e as leituras, eu defini que o produto seria um deck de cartas que podem ser utilizadas tanto como um jogo com regras e objetivos, como também para o estudo e consulta dos termos colocados. Cada carta possui um verbete que define um termo, também uma ilustração referente a ele e o seu lugar no campo da comunicação, para não fugir muito da classificação e delimitar onde cada termo se coloca. E foi interessante pensar como um baralho de cartas pode ser uma enciclopédia dinâmica e interacional, assim como a biblioteca de Warburg, né, que levando quem o usa a gerar novos conhecimentos e novas relações entre os termos e as experiências individuais e os fatos do imaginário coletivo. Bom, e concluindo, com a realização desse trabalho foi possível investigar outras formas de pensar a organização, a transmissão de informações e também a geração de conhecimentos, olhando por uma ótica mais atual, em que o mundo e sua organização se tornam cada vez mais complexas, né? E utilizar outras formas de ensino e de estudo se baseando na interação direta entre o sujeito, o mundo e o conteúdo é algo a ser explorado, visando não só o aprendizado, mas também o pensamento crítico, a capacidade de análise e interpretação e também ao estímulo à criatividade. É isso, obrigado e se cuidem.